Oi, boa tarde. Começando uma live, né? Deixa eu chamar a Lu aqui. Ei! Tudo Ei, como... bem? Maravilha! Ai, que bom te vê-lo! Que alegria estar aqui contigo, Dri. Pois Muito bom. é verdade. Vou esperar uns 2 minutinhos para a gente começar. Gente, o tanto que essa Lu é gata, hein? Olha Para aí. tudo. Ô Lu, e é bom que a gente Para está tudo. representando uma sintonia, né? A gente está representando Aham. bem o nosso país, ó. Opa, Verde e verde e amarelo. amarelo. É o famoso dress code aí da nossa querida Cris Alves, né? Isso, Flag isso, dressing. isso. E assim, né? Eu falo que a sintonia é tudo, a sinergia é tudo, né, Dri? Pois Então, é, ó. já é Entrando muito bom. pessoas queridas aqui, o Leal, a Adriana, a Clara, enfim. Maravilha. Sejam Ah, que bem-vindos, bom. né? Muito bem. É uma honra muito grande, né? Ter essa oportunidade, ter essas pessoas com a gente aqui. Tô dando um oizinho e só esperar chegar mais um pouquinho, que eu acredito que a gente, né, vai começar. Ô Lu, eu queria Claro. apresentar um Sim. pouquinho, de uma forma bem rápida, mas eu quero que você complemente, que a sua biografia, né, ela é tão rica, tão extensa. Mas eu queria falar um pouco, pessoal. A Lu, ela é muito especializada em competências comunicativas, tanto do ponto de vista de educação corporativa, como também ela desenvolve pessoas, né? Ela tem mestrado, tem doutorado nessa área, é fonoaudióloga. Então, para a Dasein, a gente tem criado esse espaço para oferecer para vocês uma oportunidade mesmo de reflexão sobre temas tênues, temas raros, que está, de certa forma, né, esses temas têm incomodado muito as pessoas. E por isso que comunicação está aparecendo hoje com esse objetivo nosso. Eu andei conversando um pouquinho com algumas pessoas e ouvindo mesmo, sabe? Assim, para não trazer uma coisa baseada no que eu penso, no que a Lu pensa, e a gente trocou uma ideia sobre essas escutas. Lu, eu queria começar te fazendo uma pergunta. E que essa pergunta já me inclui, tá? Já me ajuda aí, porque a Lu é uma grande mentora, inclusive em voz. Lu, olha só, cada vez mais essas competências comunicativas, né, lives e outras exposições, tá só que aumenta. Por quê, Lu? Por mais que a gente gostaria de ser ouvido, essa eu sei que é uma frase sua, por que que todo mundo tem tanto medo de falar em público? É muito difícil falar em público, né? Eu te confesso que eu me incluo nessa lista. É claro que nós temos uma legião aí de privilegiados, de pessoas, né, que não têm nenhuma preocupação, como diz, é pé nas costas. Mas eu mesmo dou friozinho na barriga, vou lá nas meninas, pergunto, ai gente, eu tô bem, não tô com cara de acabada, não. De jeito nenhum, Dri. É uma coisa, né? Eu falei, gente, e Aham. eu fazendo sobrancelha em casa, né? Eu falei, nossa, tô parecendo orangotango. Então tá uma Ai, confusão Adriana. mesmo. Mas eu queria que você trouxesse para a gente por que que a gente tem esse medo irracional de falar em Uhum, público. É uhum. realmente muito difícil, Lu. Explica aí pela neurociência, faz a gente Isso. entender. Odri, primeiro eu tenho que agradecer esse convite de trocar com você, né? Eu entendo que você é uma referência no mercado quando a gente olha, né, para essa condução da tomada da decisão de muitos dirigentes e a Dasein está comemorando o aniversário aí, né? 25 É, anos. é verdade. Então, eu estou aqui celebrando contigo esse momento e feliz por a gente trocar e trazer uma perspectiva da comunicação como um elemento essencial nos nossos dias atuais, do quanto
isso nos impacta, né? E trazendo essa natureza, e nós vamos bater bola aqui, né, Dri? Porque eu entendo que da sua especialidade a gente também vai uma ancorar a outra nessa comunicação para quem está presente. Então, já agradeço o convite, agradeço a turma que está chegando e pedir para vocês entrarem em comunicação conosco, porque isso é uma troca bem verdade. gostosa. Então, podem comunicar, vai ser muito bom os pedidos, as dúvidas e as perguntas. Bom, olha que interessante, né, isso que você está me dizendo. Você falou, ai, será que eu estou bem? Será que eu estou acabada? Primeiro não está, né, Adri? Pelo amor de Deus. Mas esse pensamento, ele é um pensamento sistemático, de um auto-julgamento a respeito de como que eu estou, como que eu me coloco e como que eu me posiciono. E é muito raro eu encontrar essa pessoa que você me diz que está com o pé nas costas e vai comunicar assim, eu não me preparei para. Muitas vezes, Dri, o que eu percebo é que as pessoas se preparam cada vez mais e chega lá na frente e parecem naturais. Parece que não se prepararam e que ligaram o play. Então, essa é uma perspectiva interessante, porque o nosso medo da comunicação, será que é um medo real ou ele é uma ilusão? E muitas vezes a gente alimenta essa ilusão. E eu me ligo, fico ligado no meu julgamento e no julgamento que o outro vai ter de mim. E eu esqueço, eu elimino a minha entrega e fico conectado nisso. Então, se eu fico em cima do palco, né, e pensando, puxa, meu nariz está muito grande, o meu queixo é muito pontudo, meu cabelo está arrepiado, aquilo que eu fui fazer desaparece. Então, esse valor da confiança na comunicação é uma autoconexão com a sua entrega, com aquilo que você vai executar, que você vai fazer. E eu falo que eu tenho um mantra, eu, Lu, tenho um mantra, e meus clientes acabam assumindo esse mantra para si. E esse mantra é: eu estou a serviço. E quando, Dri, eu me coloco a serviço, tudo isso dilui. Eu perco essa perspectiva de me olhar como centro e começo a olhar o outro como o centro. E essa mudança de ângulo, ela faz toda a diferença, sabe? Então, é normal a gente estar com o coração batendo aqui nessa live? É. Graças a Deus, nosso coração está batendo forte. E né, daquela ansiedade, daquele medinho, e isso eu não vejo nada como negativo, eu vejo como positivo, sabe? Porque essa preparação, esse estar a serviço faz, né, uma nova percepção para essa realidade que às vezes eu só enxergo medo, eu só enxergo o julgamento, né? Você trouxe uma dimensão muito importante, né, desse estar a serviço. Uma das dúvidas dessas perguntas que eu fiz para alguns líderes, gestores e pessoas em vários posicionamentos na hierarquia, né? Porque nós temos líderes, temos liderados, e o que a gente tem percebido nesses tempos incertos, os líderes muitas vezes eles não sabem o que falar. Eles não têm o que dizer, né? E eu fiquei pensando assim, né? O que o líder deve fazer numa situação que ele não sabe o que dizer? E eu queria que você até queria te falar algo para você ver o que você pensa sobre isso. No meu modo de vê-lo, quando um líder ele realmente não sabe o que fazer, ele não tem a informação, né? E ele tem fugido ao diálogo. Então, tem algumas pessoas, tem uma pessoa, uma gestora, que foi até engraçado. Eu falei, como é que tá o dia a dia aí e tudo? A gente vai fazer um trabalho sobre comunicação, uma live, eu queria ouvir o que vocês estão sentindo aí e tudo. Até na área de operação, é raro mulher na área de operação, né? Ela virou e falou assim: ah, minha filha, eu tô tendo que usar uma comunicação tão violenta aqui para eu conseguir resultados. E isso me chamou a atenção, e até pelo conhecimento dela, né, de comunicação violenta e não violenta, né? Se a gente for lembrar do Marshall aí, a gente não vai se prender a isso. Mas eu até perguntei o que ela trouxe assim de mais relevante
foi assim, olha, Adriana, o que eu vejo aqui é que os líderes, por não saber o que dizer, eles estão fugindo do diálogo. E os subordinados estão ficando muito confusos. No meu papel de mentora, assim, a orientação que eu daria numa situação dessa é chamar a galera mesmo. É compartilhar essa incerteza, essa insegurança, esse sujeito suposto não saber, né? Eu não sei Perfeito. mesmo. E usar uma comunicação assim clara. O que é uma comunicação transparente assim dentro dessa área que eu trabalho? Seria dizer o que ele sabe de verdade, sem omissões. Seria dizer o que ele não sabe e o que ele está fazendo para trazer e para buscar informações e alimentar essas pessoas o tempo todo e criar esse grupo como se eles fossem assim embaixadores, como se essas pessoas pudessem criar uma retroalimentação fazendo a liderança reversa, no qual Muito bem. acredito que você não consegue enxergar o futuro, então vamos enxergar o futuro que é hoje, que é amanhã. Então, diante disso que eu estou trazendo para você, Lu, o que você acha, considerando esses tempos mais críticos ainda, que seja, né? Vamos falar de uma receita, o maior desafio e qual que é a conduta mais Isso. adequada para se ter uma ótima comunicação com todas as pessoas que estão na nossa volta. E que Isso. seja o nosso colega do lado, nosso chefe, nosso par, em casa, essas negociações todas. Queria te ouvir muito sobre essa perspectiva. Odri, eu acho que você já fez uma entrega muito importante aqui para nós e para esse bate-papo, né? Então, por não saber o que fazer, por não saber como me posicionar, por não ter todas as respostas, esse líder, ele entra na frequência do medo. Tá aí o medo de novo, e agora em outro cenário, né? A gente começou a falar do medo em cima do palco. E agora e o medo desse novo que eu ainda não sei. E todas as vezes que esse líder, ele vibra nessa frequência, ele acaba assumindo as polaridades na comunicação. Então, uma das polaridades é essa, que o líder se ausenta da comunicação, foge mesmo, ele deixa o time solto, ele dá poucos feedbacks, ele alimenta pouco e nutre pouco essa conexão, porque ele tem medo de expor a fragilidade do não saber. Isso é um jeito de lidar, desses líderes que lidam com medo. O outro jeito está no outro campo da outra polaridade, que é, já que eu não sei, então eu vou lidar com mais controle, né? Eu vou lidar com mais comandos e de uma forma talvez até agressiva, mais diretiva, de uma forma de uma ameaça. E esses extremos, eles não trazem esse novo jeito que é importante para esse momento, que é a comunicação. Então, quando eu estou nos extremos, as conexões estão frágeis. E, provavelmente, o pedido desse líder, aquilo que ele deseja, os objetivos que ele está traçando para aquele grupo se esvai. Então, ele trazer, sabe, Dri, um pouco mais de serenidade, né? Um pouco desse equilíbrio, isso que você me falou foi fenomenal, que é olhar para a realidade como ela é. Hoje, o que eu sei está aqui. Amanhã, a gente fará um novo aprendizado disso. Então, eu aprendo e reaprendo e comunico isso. É isso, não pode ser frágil nas nossas relações. E esse perfil do líder que reage com medo, eu entendo que essa crise trouxe isso com muita intensidade, mas esse é um sistema, Dri, que todas as vezes que a gente está no momento da crise, alguns sistemas se quebram. E esse é um dos sistemas que devem se quebrar. Porque essa relação humana de eu expor aquilo que eu consigo fazer hoje, qual é o meu limite hoje, e qual é a perspectiva desse grupo, e qual é o limite do grupo, precisa estar junto. Você concorda? Concordo bastante. Eu estava passando o olho aqui na timeline
E engraçado que, eu vou te falar, viu? Nós estamos com grandes especialistas aqui, o que eleva a nossa responsabilidade. Eba. Aliás, responsabilidade pela comunicação, pelos Isso, impactos que a gente exerce, isso, sobre como a nossa vida influencia os outros e a nossa vida impacta, né? E também recebe isso de volta, também é um dos pilares de uma liderança. Mas tenho ouvido aqui, olha, um bom líder é aquele que é um eterno aprendiz. A Roberta está dizendo que é muito importante que essa comunicação, essa conexão que você acabou de falar, Lu, que é criada, que ela seja nutrida. Ou seja, perfeito. não vamos usar isso agora por conta do Covid. Vamos praticar a liderança verdadeira, né? Que é uma liderança Isso. compartilhada, que inclusive alivia. Quando você fala, né, o líder ele tem que estar preparado para. E aí eu te faço uma pergunta. Lu, os líderes não estão preparados. Os líderes, eles não estão bem psicologicamente. Eles estão emocionalmente fragilizados. Muitas vezes, emocionalmente desestruturados. Como que a gente também vai pensar aqui do ponto de vista da empresa, Lu? O que que a empresa precisa fazer para acolher esse líder nesse momento? Para que ele transfira também um pouco do que ele recebe para esse grupo que ele está cuidando. Isso. Então, vamos lá. Você começou a me contar, né, Adri, que, puxa, será que eles estão preparados para a comunicação? Será que eles estão sabendo se posicionar? E se antes, né, dessa crise que a gente está vivendo, não havia essa retroalimentação da comunicação, eu estou entendendo que num momento mais crítico, nesse momento do caos, essa comunicação ela fica mais dura mesmo. Ela fica mais difícil de ser cuidada, né? Então, um dos aspectos é que essa liderança precisa ser cuidada, em primeiro lugar, né? E esse momento, né, desse nosso afastamento físico, não pode ser um afastamento interpessoal, né? Então, cuidar dessa liderança no sentido de que aquela caixa preta que ninguém abria antes, né, nas organizações, que é a caixa preta das emoções, dos sentimentos, agora a gente precisa ter a chave para abrir isso, né? Então, dessa autoconexão que para o líder é extremamente importante, né, dele se perceber, porque ao se perceber ele começa a fazer uma leitura também de como que está o seu grupo, né? Um líder que está desorganizado emocionalmente, ele vai verbalizar a desorganização, a falta da clareza, né? Então, ele é a ponte, né? Se eu trabalho a aprendizagem de um jeito de comunicar com esse líder, isso vai acontecer em cascata para trazer o grupo para si. Então, quando você fala, Lu, eu fiz pergunta para vários líderes e eu também fui a campo para a gente trazer as dores, né? E falar sobre isso e apontar muitos caminhos, não existe um caminho único, né? É que esse líder precisa ser cuidado, que está ali sozinho. Então, uma das possibilidades é da gente encontrar dentro desse grupo elos de conexões fortes. Não precisa ser com todos, mas quem é que me retroalimenta nesse apoio? Né? Com quem que eu posso falar? E a gente ser ouvido é muito importante, Dri. Ser ouvido é uma dinâmica, talvez, das mais altas dentro de qualquer eixo de comunicação. Né? Ser ouvido entra no campo de ser entendido, de ser percebido, né? E me ajuda a entender qual é a necessidade do outro, o que aquilo de fato importa. Né? Então, as organizações, eu entendo que elas precisam de olhar de forma afetiva também para os seus líderes, né? De cuidar, né? E esse caminho que começa de cima para baixo, ele alcança esse grande grupo que está, né, absorvendo essa comunicação. Eu queria agradecer a turma que está chegando aí, né? Reforçar o tema sobre comunicação, como fazer uma comunicação que traga proximidade. A gente pretende ficar mais ou menos mais uns 35 minutos por aqui. Então,
Vocês podem ir enviando algumas perguntas aí, que eu vou lendo daqui, a Lu vai lendo daí, a gente vai tentar responder também as perguntas que vocês têm feito. Lu, eu quero te colocar uma questão que é a seguinte. Existe muito glamour no lugar de quem fala, né? Quem está no palco, quem está protagonizando lá na reunião, né? Muitas vezes o holofote não está em quem produziu, preparou o material, mas naquele que foi eleito para apresentar os resultados numa reunião. E a competitividade fica muito acirrada e muitas vezes eu vejo pessoas extraordinárias que têm um temperamento mais tímido ou um estilo comportamental mais introvertido serem prejudicados e tudo mais. E esse é uma coisa que eu quero que você aborde um pouco, como que os tímidos, os introvertidos, os mais humildes, os mais tranquilos e menos competitivos podem tirar, sim, vantagem de uma comunicação eficaz. Esse é um pilar. A outra, que porque elas combinam, tem a ver de que as pessoas ainda confundem que comunicar é falar. Uhum. E esquecem que comunicar é ouvir muito bem. Tem até uma frase que eu gosto de dizer, né? Que eu digo que quando você escuta de verdade o que alguém diz, isso é um tipo de arte, porque Isso. é tão forte. Mas quando Aham. você escuta algo que alguém não diz, mais do que arte, é altruísmo. Porque eu acho que nesse momento encontra conexão verdadeira. Então, para ser objetiva, a pergunta é: como os tímidos, introvertidos e menos competitivos podem sim dar o show na comunicação na empresa no estilo deles? E como as pessoas precisam compreender que mais que expressar, mais que falar, mais que estar no palco, comunicar é ouvir muito bem. Muito bom. Falo que para algumas perguntas que você está me fazendo, só um livro, né? Vamos escrever um livro. Mas... Vamos lá. Se a Olha, turma gostar, a gente faz mais live, não tem bora. problema. Rodri, olha, você mexe comigo, né? Porque quando você fala do tímido, essa é a minha identidade. A identidade da Lúvia Mello, que trabalha com comunicação. Sou uma tímida de natureza. E eu entendo que o tímido, ele carrega esse estigma de que eu não posso, de que eu não vou, de que eu não sei fazer bem. E muito pelo contrário. Então, o tímido traz para a sua comunicação um dos elementos mais potenciais na comunicação, que é o nosso campo de observação. Então, eu avalio esse feedback que retroalimenta. Eu percebo se o meu posicionamento está legal pela expressão do outro. E eu me coloco, né, de forma autêntica. Então, se é difícil para o tímido estar ali à frente, numa apresentação, numa reunião, ou dele se expressar, por que ele não revela aquilo que ele observa? Que já é imenso. Muitas vezes, alguns líderes tímidos vão para reuniões e ficam mudos. Falam, não vou falar nada, Lu. Falei, mas por que você não vai falar? E aí ele diz, mas será que o que eu falar faz sentido? Falei, mas isso que você está entregando está baseado em fatos, em realidades? Então, esta visão e essa percepção por si só, ela já alimenta esse grupo, já ancora esse grupo, né? Então, eu entendo dessa perspectiva do líder tímido já de se colocar em primeiro lugar. Em segundo, como ele tem um cuidado muito grande com o que expressa, ele não vai derrapar, né? Ele vai ter o cuidado para fazer a conexão com o outro. E a habilidade de escuta desse líder é incrível, porque ele é o que observa mais, é aquele que escuta, que está dentro do seu próprio time, ouvindo as demandas, né? Então, é aquele que está vivo. A escuta nos deixa vivos dentro do nosso campo de realidade, né? E amplia a nossa consciência a respeito, não de julgamentos,
não de interpretações, não de enredos, mas de fatos. Então, o líder tímido, eu sempre o encorajo para falar. E eu, às vezes, atendo palestrantes tímidos. E que isso é muito possível e é muito viável. Então, essa natureza da comunicação, quando eu olho para esse tímido que precisa se colocar, ele precisa vir crendo que esse filtro, né, essa lente que ele tem de perceber o mundo precisa vir para o jogo, né? Precisa vir para a cena. Muito Você interessante. acha isso também? Me conta. Ô Lu, eu concordo com você totalmente. O que eu acredito que eu acho difícil enxergar é como que essa pessoa vai fazer a travessia. Me preocupa um pouco no modus operandi, é como você falou. São vários livros e essa live não vai esgotar esse tema. Mas eu penso assim, vou te dar uma situação. Eu estou vendo aqui um comentário da Roberta Rodrigues, que diz que mostrar fragilidade, de fato, aumenta muito a confiança. Isso. Só que a gente vem de uma cultura que nós estamos começando a falar aí com a Brené Brown, né, da importância da vulnerabilidade, né, de chorar, de mostrar emoção, de mostrar todos os medos que as pessoas têm. Mas às vezes, Lu, a gente observa muitas empresas, né, a gente às vezes recebem profissionais que eles foram escolhidos para ser promovidos, né? Perfeito. E a gente recebe muito uma informação que a gente precisa, muitas vezes, destacar profissionais que têm essas capacidades de comunicação muito elevadas, que sejam assertivas, que sejam objetivas, que sejam persuasivas. E muitas vezes, né, eu queria saber que o tímido ele vai ter o estilo dele, mas como que na hora da competitividade ali, entre alçar uma promoção, no qual o chefe dele e o chefe do chefe dele está verificando exatamente qual é. Eles avaliam muitas vezes a capacidade de entrega com a capacidade de Pela entrega comunicação. através da Isso. fala. Muitas Isso. vezes eles não vão Isso. lá nas avaliações de desempenho checar, né, as formiguinhas, quem fez de fato, quem tem a voz de comando. E isso me preocupa um pouco. Então, o que você teria a dizer, né, até para os grandes dirigentes das empresas, para lidar de forma diferente, né? Qual que seria a sua opinião e o seu conselho mesmo para essas pessoas que podem influenciar a que esse tímido ele possa ter o seu protagonismo? Eu acho que é um trabalho Isso. pessoal, que o tímido tem que ter esse Isso. autoconhecimento e entender Isso. dentro do manancial que ele vai manejar tudo que ele é capaz de produzir, mas e aí? A partir de quem o julga e tem o poder decisório sobre ele, que vai dizer se é esse ou aquele que será promovido. E muitas vezes não é quem tira nota 10 na escola, tira 10 na Muito bom. comunicação, que vai ter um desempenho incrível. Isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do percurso entre eu ser, reconhecer e chegar lá. Legal. Olha, esse lugar, né, de eu me olhar, de eu me reconhecer, de eu me ver, de eu identificar qual é o meu potencial na comunicação, porque isso é muito individual, personalizado, né? Então, quando eu recebo, né, um cliente que está precisando disso, eu não vou olhar só para esse campo da timidez, mas eu preciso entrar onde que ele traz a força comunicativa dele. E ele precisa se enxergar assim. Porque se ele fica ligado a eu não consigo, eu não posso, porque olha, comunicação é antes de tudo a forma como eu me posiciono, a forma como eu me mostro, a forma como eu me revelo. E se eu não expresso, o outro não vai saber e nem vai entender os porquês, né? Então, eu preciso trazer para o meu campo da realidade essa clareza na comunicação. E para os grandes dirigentes, que têm líderes incríveis, que são tímidos, oferecer a eles esse caminho desse autoconhecimento, desse autodesenvolvimento, né? E de como que ele pode trazer
essa essência dele de liderança, mesmo como um estilo mais tímido, mais delicado, ou que não esteja tanto nos holofotes, mas que consegue verdadeiramente conectar com seu time, escutar o time, tem um trânsito fácil, e isso é muito potente, né? A gente não pode esquecer. Então, para os dirigentes, eu digo, puxa, cuide desses grupos, traga essa comunicação empática, assertiva, eficiente. E para quem é tímido, acredite nas suas forças, né? Busque as suas forças. E lembre que falando ou não se expondo, né? Se expondo ou não se expondo, você está se posicionando. É. E é uma escolha. Você vai escolher como você vai se posicionar. Muito bom, Lu, muito bom mesmo. Mais uma vez aí, obrigada. Estou vendo aqui que a Cris Alves está trazendo que os tímidos são grandes perfeccionistas. É isso aí. Isso. É, exatamente. E aí tem que traduzir, né, essa competência manifesta, porque eu acredito que os grandes dirigentes precisam perceber que tem estilos comportamentais diferentes. E um grande time, ele só de fato vai ter efetividade quando faz esse caldeirão cultural de diversidade, de inclusão. Eu acredito que passa bem por aí. Lu, eu costumo acreditar que a comunicação, e muitas vezes na conversa, e é sobre isso que eu quero te fazer uma pergunta. Eu costumo acreditar que nós temos duas dimensões na comunicação, né? Porque a comunicação é muito de uma motivação, de uma vontade, de um desejo que você tem de transmitir algo, né? Pode ser verbal, não verbal. Então, nós temos ali a dimensão ética, vamos dizer assim, se o que eu quero passar aí, né? Isso é um clássico, inclusive. Para você é algo que eu acredito, que é verdadeiro, ou é uma verdade mesmo, é algo que eu ouvi, um fato, não é algo que nem é um fato, mas eu acredito, ou se é mentira. Aí é a dimensão ética, né? O que eu vou falar para a Lu aqui agora é verdade ou é mentira? E tem a dimensão psicológica. A dimensão psicológica, eu falo da intenção. Qual a intenção que essa pessoa quer falar algo para o outro? Aí vamos pensar até numa situação de um feedback ou de uma relação de um dia a dia entre um chefe e um subordinado. Na dimensão psicológica, nós vamos ter, né, dois aspectos muito importantes enquanto motivadores, que é o quê? A intenção, ela é positiva ou ela é negativa, né? Você vai comunicar, e aí a gente cria aqueles binômios, né? O verdade e amor, que é comunicar algo que eu acredito, e de uma forma correta para o outro assimilar. E aí tem vários outros, né? Mas tem o verdade, desamor, que é o que eu quero falar, e eu falo de um jeito De forma qualquer, e dura, o né? pior de todos, né? Que é o mentira, desamor. É E aí eu triste. queria te falar sobre isso. O que eu tenho visto é que as violências, as formas mais agressivas de comunicação nas empresas, elas não estão acontecendo de uma forma tão explícita, sabe? Elas estão acontecendo assim, aquilo que a gente fala no popular, de uma forma mais assim venenosa. Ou seja, a pessoa Meu ela Deus. tem uma acidez na fala, a pessoa ela é até empática, mais no sentido assim, ela tem Às vezes, percepção de fazer um mapeamento perfeito da pessoa, detecta o ponto fraco da pessoa e pela pessoa tá, a gente sabe que pessoas extremamente agressivas ou que provocam intervenções de muita agressividade nas pessoas, elas também têm uma história pessoal de uma vida muito complicada e não vamos entrar nisso. O ponto é, eu queria agora, para quem está sofrendo isso na prática, essa acidez, certo. essa causticidade, sabe? Totalmente velada. A pessoa fala algo com aquela carinha de anjo, mas para Como uma destruir ironia, né? você. Às vezes chega com uma ironia, ou uma ameaça, Esse uma aí, eu ainda ironia. que eu acho ainda mais esperto, que a ironia você ainda capta. Mas ainda aquele mais sutil, sabe? Que usa o intelectual para fazer a intervenção, para pegar
Sabe aquela pessoa que tirou o dia para fazer uma maldade? Lu, isso acontece demais dentro das empresas. Então, nessa escuta que eu fiz com as pessoas que eu liguei nos últimos 5 dias, o que eles trouxeram é isso. Nossa, Adriana, meu chefe, ele fala cada coisa que me coloca para baixo. Ele fala assim, e às vezes eu acho que ele não percebe que ele me colocou para baixo, que ele me desmotivou, que ele tirou meu chão. O que que você tem a dizer agora não é para esse chefe, não. Esse aí, a gente já falou bastante para ele. O que que você tem a dizer para pessoas que estão agora em sofrimento, sob gestão de líderes complicados, que seja por maldade, ou por ingenuidade, ou por despreparo, que estão comunicando de uma maneira destrutiva com as pessoas, as colocando para baixo? Você está me trazendo, né, uma relação que traz uma toxicidade, né, Adri? E essa toxicidade, em resumo, sim. ela não colabora com o objetivo central, que é das pessoas estarem reunidas com foco no resultado e se apoiando, né? E é bem legal a gente falar que toda vez que a gente tem um momento de crise, ele é um momento de repensar. Então, esse momento dessa crise, talvez um dos sistemas que se quebrem é esse sistema de muito controle, de muita dominação, né, para uma abertura, Adri, para uma nova era. Uhum. Essa era é a era do compartilhamento, do acolhimento, da colaboração. Então, vamos entender primeiro essa primeira parte, que é a questão ética, né? Então, a comunicação, ela precisa trazer o eixo da verdade. Então, dentro da minha preparação, eu preparo até políticos. E um dos aspectos que eu peço para trazer para a cena é essa verdade, desse lugar de vontade do seu propósito. Então, se eu trabalho com esses líderes, eu vou lá na verdade dele, para que isso venha à tona. Então, com honestidade. A autenticidade na comunicação nada mais é do que você trazer a sua consciência para a verdade na comunicar, né? Ao comunicar. Então, você equipara isso. E do outro lado, que você me falou, é das intenções, né? Então, a minha intenção é um lugar que eu nunca consigo ir no outro, qual é a intenção real dele? Né? Eu não consigo entrar nessa caixa. Essa caixa realmente ela é uma caixa fechada, só o outro sabe. Mas se a minha intenção ela é positiva, se o meu feedback ele é positivo nessa relação, eu preciso construir com detalhes essa entrega comunicativa. E com detalhes é o discurso, o tom da voz, a expressividade, as pausas e a escuta que eu tenho que fazer com o outro. Então, eu preciso trazer esses elementos. E muitas vezes, Dri, eu trabalho com uma liderança também muito agressiva, né? Que me busca porque está sofrendo por causa disso. E na maioria das vezes, olha, eu nunca vi alguém que fala assim, não, eu amo ser agressivo. As pessoas chegam para mim com um desconforto incrível de conseguir fazer só desse jeito. E é muito importante a gente reconhecer que o outro só faz esse caminho porque ele só sabe fazer esse caminho. Ele não sabe fazer de outro jeito. Eu preciso formatar uma nova conexão neural, cerebral para essa pessoa, para ela poder seguir por esse outro lado. Hoje eu atendi um cliente que ele falou assim, não, Lu, não é possível, deve ser por preguiça que o outro é tão agressivo, que ele só sabe fazer desse jeito. Eu falei, não, realmente, ele não criou essas habilidades para construir esse cenário. Então, né, para falar para esses líderes é que a gente tem um caminho para a gente seguir de forma empática. Existe essa perspectiva da gente criar essa ponte respeitosa nas relações. E o feedback, a gente precisa muito reconhecer esse lugar, que o feedback não é um lugar de castigo e nem de punição. Ele é um lugar de apoiamento, de ajuda. E que eu estou do lado do outro. O feedback, ele é empático. Eu não estou trazendo só o feedback lá do final do ano, aquele obrigatório. É esse do dia a dia, que eu me nutro com isso. E o feedback, ele não é só um momento de fala, ele também é um momento de escuta.
né? De como que está sendo para o outro. Qual é a perspectiva desse outro, né? Isso é muito interessante. Eu quero dar um realce aqui para as pessoas que estão nos assistindo. A comunicação. Ah, tá. Primeiro, tem duas pessoas que trouxeram comentários bem interessantes, a Cris Alves e a Karine. Ambas falam algo muito parecido, que a agressividade que a pessoa demonstra na comunicação é uma grande fraqueza para o agressor. E é verdade. Na nova cena desse mundo, não há muito espaço mais para pessoas agressivas, né? A agressividade, mesmo ela ostensiva ou velada, tem tirado muitas oportunidades. E tem o Macielo que comentou para a gente sempre pensar que existe uma diferença muito grande entre liderança exigente e a liderança tóxica. Macielo, tem um IGTV que eu gravei aí no meu perfil, no Adriana Prats e no da Zain também, que eu faço uma distinção muito interessante num vídeo rapidinho sobre líderes exigentes e líder tóxico. Eu acho que você vai gostar de saber. E tem uma outra pessoa, a Adriana Mata, Adri, ela traz algo muito interessante, que é aquela pessoa super bem intencionada, o sincerão, sabe, Lu? O sincerão, assim, sabe? Que chega e fala, nossa, como hoje você está acabada. Mas, assim, com a menor intenção, a pessoa dá gafe. Ela usa a expressão que eu gosto muito, que é o sincericídio. Isso. Né? Ô Lu, o que você tem a dizer para os sincericidas? Bom, vou começar falando um pouquinho desse líder exigente. Porque que momento que esse líder exigente pode se tornar um líder empático? E é muito importante que antes dele liderar, falar, agora vestir a roupa do líder, coloquei o crachá, vou liderar. Antes disso, que ele possa, de fato, se conectar com as pessoas, ouvir seu grupo, perceber e fazer esse momento mais pessoal com o seu time. Porque logo depois, para ele fazer os pedidos que são importantes para ele, isso não parece tão duro. Outro dia eu estava com uma líder e ela falou assim, Lu, minha vida é tão corrida que eu já entro no WhatsApp e falo, Maria, faça isso, Joaquina, faça aquilo. Aí eu falei, mas você não dá nem bom dia? Então, eu posso ser um líder decisivo, exigente, mas eu preciso, antes daquele respiro, para criar conexão, para criar essa empatia, essa beleza que vocês estão comigo. Porque a partir daí, as pessoas vão construir a minha relação de forma que eu busco mais cooperação do que, ele é tão exigente que eu tenho que fazer e ponto final. Né? Então, essas pontes de pessoalidade, trazer as pessoas mais próximas, ajuda com que na hora daquele pedido que é super decisivo e importante, isso aconteça. Então, primeiro. Segundo, do sincericídio, que eu adorei. Sincericídio é uma coisa bem difícil da gente lidar, porque o que é que está acontecendo quando a pessoa expressa aquela, entre aspas, verdade? Será que é a verdade dela? Ou eu estou fazendo um julgamento? Né? Igual você falou assim, nossa, Adriana, você está acabada. Isso é real ou é sabe? Então, eu posso falar, né? eu posso falar, nossa, Lu, você está com uma olheira hoje. Aí eu posso olhar e falar, é verdade, estou com uma olheira. É diferente de você falar, você está acabada, Lu. Né? Então, esse sincericídio, ele vira sincericídio quando eu trago meu enredo para aquele fato. Então, eu falo que muitas vezes a gente tem enredos de novelas mexicanas, sabe, Dri? Porque eu vou narrar aquele fato de acordo com as minhas percepções, o meu olhar crítico, mas eu não olho para o fato. E muitas vezes eu preciso dizer para o outro, falar, puxa, como que foi difícil essa conversa, porque você percebeu o seu tom de voz alto, por exemplo, né?
Então, em vez de chegar para o outro e falar, olha, vou ser bem sincera com você, você é muito agressivo. E aí eu já coloquei uma etiqueta. Ninguém lida bem com as etiquetas. As pessoas têm dificuldade com as etiquetas. Então, eu É. posso falar a verdade? Posso. Vamos tirar os rótulos e vamos entregar aqueles fatos de forma mais humana, com mais compaixão, né? Trazendo essa comunicação compassiva que nos fortalece. Porque eu saio da relação, eu tenho que sair dessa relação e entender que ela ainda é possível, né? E não que, nossa, depois desse sincericídio a relação acabou, né? A relação continua. Eu estou ouvindo aqui várias pessoas falando que foi incrível essa resposta sua aí para o sincericídio aí, ó. Tem a Dalva, a Adriana, a Edilene, o Daniel Rezende. Ó, estou muito feliz com a interação que vocês estão É... tendo. Eu acho que o objetivo da live é isso mesmo, é chegar um pouquinho mais perto de vocês. A Adriana Teixeira, ela disse que esses problemas de comunicação, na maioria das vezes, o sincericídio ocorre porque falta filtro. E não Muito deixa bem. de ser uma verdade, né? A gente até fala, gente, que a pessoa é tão sem noção, né? Assim, a gente acaba tendo que falar essas coisas, não tem jeito, mas tem que trazer, vem aqui, vamos conversar. Olha só, um ato desse, uma atitude fora do contexto, né? Vamos avaliar coisas que estão acontecendo aí com os cancelamentos virtuais. Uma atitude fora do contexto pode acabar com a carreira de uma pessoa. E isso não é diferente nas empresas. O Leal, ele traz uma coisa aqui, Lu, que é assim: a agressividade não esconde insegurança e busca por proteção. Eu queria comentar isso um pouco sobre o viés do nosso trabalho, Lu, e depois eu queria que você também comentasse de uma forma. Aqui, ó, a Maria Virgens Carvalho, lá de Janaúba, falou sincericídio, adorei. Vou incluir no meu dicionário. Muito bom. A gente inclui no dicionário, mas não usa. Acho que o que ela quis dizer é que quando Perfeito. alguém falar isso com ela, vai falar, larga de ser um sincericida. Isso aí. Aí, tá vendo? Muito interessante. Então, Lu, eu queria responder o Leal, e a gente vai dar oportunidade para a Lu também, que eu sei que você está muito curioso e interessado na resposta da Lu. Eu concordo com você, Leal. Eu acho que a agressividade, ela esconde, sim, insegurança e busca por proteção. Todo excesso, gente, é um sinal de fraqueza. Não adianta. Todo excesso é algo que está descompensado em você. Então, às vezes, eu já vi pessoas falarem algo assim, assim, numa entrevista, né, a gente perguntando, e aí, tem algum ponto fraco que você quer falar? A pessoa, eu sou muito autoconfiante, sou muito assim, sabe? Sou muito destaque mesmo, eu sou muito, para não dizer outra palavra, né? Eu sou foda. Então, assim, isso é muito comum de acontecer, né? As pessoas tendem a essa vaidade por pequenas coisas. Gente, a gente é tão frágil, né? A vulnerabilidade da nossa existência é tão sutil que eu não sei como que essas pessoas conseguem perder tanto tempo com vaidade. Mas voltando, Léo, para você, o excesso de autoconfiança, no meu modo de ver, é um mecanismo de defesa que foi acionado para a pessoa atacar antes, por muito medo, por exatamente ter problemas de baixa estima, sentimentos de menos-valia, sentir que não é amado. Então, ele ataca por medo de abrir a guarda e disso voltar sobre ele, ele não dá conta e se desmoronar completamente. Eu acho que você está coberto de razão. Essa é a forma que eu vejo dentro, né, da área que a gente atua. E queria que a Lu falasse aí um pouquinho pela neurociência, Lu. O que você traz para a gente? Olha, na verdade, eu vou até trazer o Márcio Rosenberg para conversar aqui conosco, sabe? Porque esse eixo, né, da agressividade,
A agressividade, ela aparece como uma manifestação de uma expressão catastrófica. É uma catástrofe. Diante de uma realidade não atendida, diante de uma necessidade que não foi atendida. E que a pessoa não consegue estruturar aquilo que é importante para ela. Então, ela é avassaladora, né? E por trás disso, a gente vê essa fragilidade, né? Porque no final, depois de um ato agressivo, há um espaço de frustração para quem também expressa essa violência, né? Então, muitas vezes, nessas relações, a relação ali que estava indo tão bem, ela desaba, né? Eu tenho dificuldade de reconstruir esse eixo. Então, há uma fragilidade, que é o que é importante para mim que eu não estou conseguindo expressar. E, às vezes, o que é importante é eu preciso do seu apoio, pedido simples assim, sabe? Ou, para mim, é muito importante a liberdade, ou eu preciso de uma escuta. E, em vez das pessoas trazerem essas necessidades à tona, elas simplesmente reagem. Então, existe uma fragilidade bastante grande e que tenta atender essa necessidade, mas acaba gerando outros espaços, né, de dificuldades, outras desconexões. Então, é muito importante, né, saber essa nova rota de trazer essa comunicação mais empática. E se aquilo me soa mal, por que eu não posso perguntar? Por que eu não posso falar, puxa, mas não foi isso que você quis dizer? É isso mesmo? Antes da reação, né? Então, essa vaidade, às vezes, é de você não abrir o seu campo da sua vulnerabilidade, daquilo que realmente é importante para você, né? Exatamente. Ô Lu, a gente está indo para os minutos finais na nossa live, você vê Isso. que uma hora passa muito rápido. Ah, Eu queria destacar dois comentários aqui das pessoas que estão nos assistindo. A Beatriz, ela disse algo muito legal, ó. Algumas pessoas, para se sentirem maiores, precisam rebaixar alguém. E o Adson também diz uma coisa que é: a verdade é que existem líderes que não foram preparados para tal. E isso é muito preocupante. E a Janice Valentim, ela diz que o que as pessoas que reagem e confrontam são agressivas é porque elas não conseguem acessar aquilo que elas estão vendo dentro delas mesmas. muito bom. Ô Lu, aqui Muito tem uma bom. galera enorme aqui para a gente trazer para a live, hein? É cada comentário Estou fantástico que a gente encantada. está aprendendo muito. Eu Estou queria aproveitar encantada. os minutos finais primeiro, para agradecer todos vocês que tiraram uma hora da vida de vocês para trocar essa energia deliciosa, né? A Lu é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, muita admiração. É uma pessoa que, de fato, quando você senta com ela, às vezes num outro local, vai num barzinho, digamos assim, ela é toda tímida, tem um jeitinho dela, e aí, por trás de todo tímido tem uma potência, né? Tem uma ação transformadora e que fica essa mensagem aí. E eu queria, para concluir, né, além desses agradecimentos, dizer que nós vamos salvar a live para vocês aqui. A Lu vai salvar no canal dela. Também depois vamos para o YouTube para disponibilizar. Teve uma das pessoas que eu falei, perguntei a mesma coisa. E aí, o que está pegando? Ele respondeu assim: Adriana, está faltando esperança nas empresas. Positiva sobre a esperança. Lu, você tem 2 minutos para falar. É isso aí, ó. Adriana, você me pega. Agressiva minha. Ó, você tem 2 Odri, minutos para dizer o que a esperança pode mover essas pessoas que estão aprendendo ou as que estão sofrendo por conta dos comunicadores e desses tempos tão difíceis e que saiam totalmente até desse assunto. Lu, dá uma mensagem de sim. esperança aí para as pessoas que nos acompanham. Odri, primeiro, obrigada por essa conexão nossa, por trazer
essa nossa interação para essas pessoas que estão aqui conosco. E eu celebro esse nosso encontro, não só entre nós duas, mas estamos variando aí com um grupo de pessoas que também estão interagindo com a gente. Eu estou amando cada texto. Nossa, eu toda hora tenho que pôr óculos, mas eu não gosto de mim de óculos. Mas a Edilene aqui está falando, Adriana e Lu, foi um grande presente participar dessa live. Muita luz, gratidão. Essa pessoa é minha prima, está assistindo lá de Montes Claros. Essa live, nossa, está vindo de todo lugar. Tem o Murilo da Suíça, tem gente de todo canto aí, Lu. Mas então, enfim, fale algo sobre a esperança, que eu vou ver alguma mensagem que eu possa deixar também. Olha, Adri, eu entendo que ter esperança não é a gente entrar nesse lugar de esperar, mas sim de esperançar. E da gente colocar os nossos créditos, a nossa comunicação ativa, de forma positiva, porque a gente sabe que isso tudo vai passar e quando passar, a gente vai voltar fortes. A gente vai voltar firmes nesse propósito que é de comunicar, de celebrar a vida, de construir, né, conexões genuínas, fortes, que isso é o verdadeiro alimento para essa nova era. Muito e aí bom. Eu quero te ouvir, né? Pois é, agora você deixou só 30 segundos. Tá vendo? Você é mais agressiva que eu, Lu. Gente, é o seguinte, então estamos aqui encerrando. Meu agradecimento à Lu ter aceitado ao nosso convite de uma forma tão generosa, de partilhar de uma história de vida, de toda a construção que ela tem. Foi um bate-bola e tanto. Vocês têm trazido, eu acredito que quem depois puder assistir para ler o que as pessoas escreveram, né? A Virgínia está dizendo aqui, parabéns, que tenhamos uma comunicação positiva, foi incrível. A mensagem que eu quero deixar, Lu, é que eu gosto muito da ideia do esperançar, porque é verbo, porque é ação, né? E eu acho que, diante de tudo que está acontecendo, nós temos essa capacidade imensa de nos ressignificar, de nos transformar. Então, que todos tenham oportunidade de ouvir aquilo que está lá dentro da alma, dentro do coração. E que se ninguém te dá nenhum feedback, se ninguém fala nada para você, você criou com certeza uma barreira e as informações não chegam. Os feedbacks sobre você não chegam, ou seja, a forma pela qual você vai conseguir crescer e prosperar. Então, tem um empenho forte, intenso, para abrir todas as barreiras que impedem você de apresentar uma versão melhor para o mundo e se coloque a partir de agora, né? E continuamente como alguém que vai agir com a compaixão, que é a entrega do coração, né? Eu acho que essa é a base da melhor comunicação que todos nós podemos ter. Não é fácil. Não é. A Lu, que é especialista, precisa de coragem. Um pouco com isso, mas vamos em frente, que a cada dia a gente aumenta um pouquinho da nossa competência e também da nossa potência. Um beijo muito grande. Valeu, muito obrigada. Beijo, obrigada. Até breve. Até.